Muito boa tarde a todos e a todas que nos prestigiam, nos assistem. Nós não temos dúvida, nós que nos dedicamos à educação, e todos se dedicam de certa forma, a respeito da importância do diretor não só para a gestão escolar, mas sobretudo para a qualidade da educação. Conhecer um pouco mais sobre o perfil dos diretores e atualizar os dados de uma pesquisa já bastante conhecida de Luiza Luque foi o que nos moveu a realizar essa pesquisa por intermédio não só da Tricom, que forneceu o apoio, e do Instituto Rui Barbosa, mas, sobretudo, do Todos pela Educação e da D3E, Dados pela Educação. Também contou com o apoio essa pesquisa do CNPTC, o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. A partir de um levantamento inicial de dados primários do SAEB e do Censo Escolar, foi possível perceber inicialmente verificar esse perfil e traçar quem são os diretores no Brasil. Esses diretores escolares das escolas públicas, e verificar, são só alguns dados aqui do estudo que está disponibilizado para vocês por intermédio do QR Code, distribuído e também projetado aqui. Por exemplo, que 80,6% identificam-se com o gênero feminino, sendo que 56,4% têm entre 40 e 50 anos, 43,3% autodeclaram-se brancos, 77% são concursados efetivos ou estáveis. Foi um dos achados da pesquisa, foi inclusive essa falta de uniformidade no tocante à categorização dos diretores entre concursados ou não, estáveis ou não, ocupante de cargos, funções, em alguns casos até de empregos. Uma dificuldade maior no que se refere aos municípios em razão da legislação própria de cada um. Nos moveu também os parceiros, Todos pela Educação, a D3E e a Tricom, entender como são escolhidos os gestores e como se dedica o seu grau de dedicação para com essa função. 85,6% das escolas possuem gestão exercida por indivíduo com um cargo de diretor. E em algumas das escolas ainda há um acúmulo, o diretor acumula mais de uma ou duas escolas. Lembrando que o estudo abrangeu as redes estaduais e das capitais dos estados da federação. Veja alguns desses dados que estão escolhidos e que bem demonstram a forma de seleção, o que se tornou ainda mais relevante de compreender em razão dos estímulos trazidos também pela nova lei do Fundeb para a qualificação do diretor, envolvendo inclusive o repasse de recursos. Então, experiência profissional, investimento em qualificação, dentre muitos outros dados, foram todos abordados nessa pesquisa e constam do relatório, pesquisa que foi realizada por intermédio de entrevistas com mais de 2 horas de duração, que foram feitas por auditores dos tribunais de contas dos respectivos estados, aos quais agradeço, na pessoa da Fernanda Naves, aqui, que coordenou, aqui do auditor da TCM Goiás, que também coordenou a realização das entrevistas, e com isso foi possível traçar esse perfil. Peço que suba um pouquinho, por favor, dessas principais modalidades de seleção nas unidades da federação. Mais uma vez, é interessante perguntar qual a razão do envolvimento de órgãos de controle ou do Tribunais de Contas em mapeamentos em pesquisas como essa. A resistência inicial a atividades como essa é exatamente demonstrar que não se trata de uma atividade de fiscalização, não se trata de uma ação para punir. Pelo contrário, é uma ação para revelar dados para a sociedade e para os gestores, para contribuir para a formação de políticas públicas que possam buscar uma maior eficácia. Então, com base nesse intuito, é que o relatório finaliza com 4 grupos de recomendações. Pode descer, por favor? Acho que não estão aí, estão ao final, vou só resumi-las aqui. A primeira se refere à necessidade, juntamente com a discussão do Sistema Nacional de Educação, de avançar na definição das responsabilidades da União, dos estados e municípios, no regime de colaboração, no que se refere à gestão escolar, criar um marco nacional para a gestão escolar e estabelecer um fluxo constante de colaboração, além de trocas entre as redes. Identificamos a importância de que a União assuma esse papel também orientador no tocante a um mínimo de formação para a função de diretor, induzindo sobretudo os municípios, também os estados, mas sobretudo os municípios. No que se refere à seleção e ao acesso à gestão escolar,
as recomendações são da adoção de critérios técnicos combinados com processos democráticos, na linha do que está previsto já no Plano Nacional da Educação e na nova lei do Fundeb, e a realização de processos seletivos mistos que combinem mais de uma etapa de seleção. Quanto à formação dos diretores, recomendamos a garantia de oportunidades de formação para os candidatos, o debate de questões relativas, por exemplo, ao tempo de mandato e a garantia para aqueles que ocupam essas funções, um processo para avaliar os cursos de formação e também que o Estado assuma o seu dever de proporcionar maior formação para os diretores, com uma carga horária focada também na conexão entre teoria e prática, e não somente entre teoria. E, por fim, a recomendação que está presente em todas as políticas públicas de educação, que é promover a equidade, que é adotar políticas de discriminação positiva no que se refere às escolas, garantindo mais recursos e apoio para gestores em escolas que enfrentem mais desafios, porque as escolas não são todas iguais, as redes não são iguais, e em uma mesma rede nós temos escolas com realidades muito diferentes, não só escolas como também estudantes. Já tivemos vários depoimentos aqui no nosso evento que trataram exatamente dessa realidade. Então, contribuindo com esse estudo, do Todos pela Educação, da D3E, a Tricom, mais uma vez, reafirma o seu compromisso de, nesse particular, de estar ao lado do gestor. Ao lado significa induzir boas práticas, revelar dados para que as opções de política feitas pelos gestores possam ser baseadas em evidências. Em um momento posterior, a partir desta revelação de dados e de eventuais situações que estejam em desconformidade com a legislação, aí sim o controle pode adotar um outro papel. Mas esse é o papel indutor que, no que se refere à educação, é o que tem predominado nessas atuações. Convido a todos os senhores e as senhoras, então, a acessarem o inteiro teor do relatório, por intermédio do QR Code, que foi aqui disponibilizado e distribuído. Está, assim como a cartilha lançada hoje, disponibilizado gratuitamente na homepage da Tricom, e é uma primeira pesquisa que abre o caminho para muitas outras. É um ensaio inicial que, quem sabe, possa ser o estímulo para que as próprias redes possam também realizar suas pesquisas e, assim, produzirem políticas públicas de maior qualidade. Muito obrigado.